Mas o apóstolo nos diz assim: se eu anuncio o evangelho, 1 Coríntios 9,16, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. E ai de mim se não anunciar esse evangelho. Olha o que ele fala: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Sabe por quê? Porque quando eu anuncio o evangelho, a glória é toda dele. Quando eu falo dele para alguém, aquela pessoa se rende a ele, é ele que recebe a glória, não é minha glória. Porque eu sei que eu não consigo fazer tanto essa obra de convencer um coração, de trazer uma pessoa para o Senhor Jesus, de fazer com que essa pessoa creia no Senhor e mude a sua vida pelo Senhor. É dele, a glória é dele. Então, missão atrai a glória de Deus, missão coloca Deus no lugar que ele tem que estar, que é no lugar de glória. Eu quero ler mais um versículo com você nessa noite, Romanos 10, 13 e 14, falando sobre missões, e nós vamos orar depois. Romanos 10, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Mas olha o 14. A gente fica feliz com esse 13. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus. Meu Deus. No 15 ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Mas nós já fomos enviados. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Meu Deus. Como eles invocarão aquele e que eles não creram? Eles vão invocar se eles nem sabem que é nele que eles têm que crer. Eles vão invocar aquilo que eles sabem que tem que invocar, que tem que crer. E muitas vezes eles sabem, mas eles não sabem. Muitas vezes eles acham que sabem, mas não sabem. E estão invocando errado. Estão invocando senhores, senhoras, mas não estão invocando o único que é digno, o único que pagou tão grande preço, o único que morreu naquela cruz e que disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus, esse será salvo. Mas como eles vão invocar se eles não creram? E como eles vão crer se eles não ouviram? Se eles não sabem que é Jesus que eles têm que invocar? Aqui nesse lugar, tinha muitas pessoas, não vou falar para não expor, que invocavam espíritos, pessoas que invocavam senhores, senhoras, pessoas que invocavam, muitos nomes de pessoas, mas que não invocavam o Senhor. Mas um dia chegou essa verdade nessas pessoas. Você tem que invocar Jesus. Você tem que buscar Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração. E essas pessoas não invocaram, mas aquelas coisas que eles ainda não tinham ouvido, que era errado elas invocarem. Mas agora elas começam a invocar o Senhor Jesus Cristo. E muitos dessas estão aqui nessa noite, amém? Aqueles que invocam verdadeiramente o nome do Senhor. Mas eles só vão invocar se eles crerem. E eles só vão crer naqueles que eles ouvirem. E como eles vão ouvir se não há quem pregue? Meu irmão, como vão ouvir se não há quem pregue? Meu Deus, quantas pessoas que não vão ouvir de mais ninguém, se não for você que pregue para ela? Quantas pessoas que não vão ouvir de mais ninguém, se não for eu que pregue para elas? Eu tenho pessoas no meu círculo de convivência que você não vai ter acesso a elas. Assim como você tem pessoas no seu círculo de convivência que eu não terei acesso a elas. Então é minha obrigação, é minha responsabilidade de pregar para essas pessoas, de falar para essas pessoas, de anunciar a essas pessoas a palavra de Deus, as coisas boas do Evangelho, as boas novas do Evangelho. E para terminar, eu quero ver com você Mateus capítulo 9,
versículo 37 e 38. Nosso Senhor Jesus falando uma palavra tremenda ali para os seus discípulos, que se estende para nós nessa noite, no primeiro livro da Bíblia, Mateus 9, 37 e 38. Olha o que o Senhor fala. Diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meu Deus. Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, a seara é realmente grande. É grande a seara. Sabe, a obra de Deus é extensa. A obra de Deus é todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. E nem todo ser que respira louva a Deus hoje. Nem todo ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é exatamente imagem e semelhança de Deus só no físico, mas no espírito não é. Porque não tem um espírito recriado, não tem um espírito redimido pelo Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: a seara é grande, é extensa, veja a seara, olhem para os campos. Certa vez ele falou para os discípulos: olhem para os campos, já estão brancos para a ceifa. Igreja, olha para os campos. Olha para os campos da sua casa, da sua família, olha para os campos da sua cidade, olha para os campos da sua nação, olha para os campos das nações da terra. Eles estão brancos já para a ceifa, mas os ceifeiros são poucos. Há poucos ceifeiros, há poucos que se dispõem, há poucos que querem viver a história de Deus na sua vida. Há muitos sim que querem fazer história. Há muitos sim que estão buscando fazer história. E há muitos outros que até fazem história. Mas uma história que vai ficar na história. Agora, quando nós olhamos para os campos e dizemos: Deus, faz a tua história na minha vida, Deus. Se a tua história na minha vida, Deus, era que eu saísse do Rio Grande do Sul, de uma cidade linda, turística, chamada Gramado, e viesse para Franca. Eu quero que você imagine, há 30 anos atrás, eu chegando em Franca, saindo de Gramado, não sei quantos aqui conhecem Gramado. Se você não conhece, você precisa ir conhecer. Nós temos hoje uma irmã que está lá em Gramado, vai ficar uma semana lá aqui da igreja. Você precisa conhecer, porque é uma das cidades mais lindas do Brasil, fora, não é modéstia à parte, ela é linda mesmo, uma cidade turística muito linda, parece eles falam que é a Europa, né? Nunca fui lá, mas eles falam que é a Europa brasileira. Uma cidade, saí de lá e vim parar em Franca, e aqui em Franca, Deus escreve a sua história na minha vida, de conhecer um homem maravilhoso, lindo, que é esse homem que está aqui. Não tem ninguém tão lindo como ele nesse lugar, me desculpem. E formar uma história como família, e depois uma história missionária. Eu já tinha uma história missionária, mas aí depois ter uma história como ministério, como igreja, e fazendo ainda história. E eu sei que a história de Deus na minha vida ainda não acabou, e eu quero viver a história que Deus escreveu no seu livro para mim. E o que incluir nessa história, eu quero viver em nome de Jesus, e você vai viver também em nome de Jesus, porque nessa noite você está entendendo que a história de Deus é a que nós temos que viver. Muito tempo eu tentei fazer história. Nem existe mais, viu? Nem dá para contar as histórias que eu tentei viver, né? Que são histórias muito ruins. E assim, quem sabe, muitos que estão aqui nessa noite vivem essa realidade. A sua história não está legal. É porque Deus te chama nessa noite para que você realmente levante os teus olhos. Levante os teus olhos e veja. Veja que Deus... Veja o que Deus vê. Sinta o que Deus sente. Mas isso só é possível se você chegar perto dele. Eu não tenho como entender alguém se eu não o conhecer. Eu não tenho como saber o que ele quer se eu não compartilhar, se eu não tiver diálogo com aquela pessoa, se eu não tiver comunicação. Eu não tenho como sentir o que ele sente se eu não estiver por perto, se eu não estiver junto dele.
Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele sempre quis e Ele sempre vai querer revelar os segredos do coração dEle para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que querem deixar que Ele realmente seja o Senhor das suas vidas. Hoje nós cantamos uma canção linda aqui sobre Senhor, sobre o Senhor, sobre que Ele quer ser Senhor. E é muito, sabe, e eu fico assim muito constrangida diante de Deus, pelo apelo do Senhor, em ser Senhor para a igreja. Porque quando quando o apóstolo Paulo, ele fala aquela palavra em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele estava falando para a igreja. Nós usamos muito essa palavra para evangelismo, para chamar as pessoas para aceitar Jesus, e é válido, é a palavra de Deus. Mas, na verdade, é uma palavra que estava sendo falada para a igreja de Roma, para os crentes em Roma. Você tem que confessar Ele como Senhor. Sabe o que estava o apóstolo Paulo falando? Vocês têm que deixar Deus assumir o senhorio e o governo da vida de vocês. Infelizmente, queridos, nós dentro da igreja não temos deixado Deus assumir o governo sobre a nossa vida. Quem governa a minha vida sou eu. E muito mal, obrigado. Porque, infelizmente, é assim que nós governamos a nossa vida. Mas quando eu deixo Deus assumir o governo, Deus governa a minha vida. Deus me direciona, seja meu Senhor, seja aquele que manda e eu obedeço, seja aquele que diz e eu faço, seja o Senhor esse papel sobre a minha vida. O apóstolo falou que quando nós fazemos isso, que nós confessamos, que nós atraímos o senhorio de Jesus para a nossa vida, muitas coisas começam a acontecer a respeito de nós. E me dói o coração também, quando lá em Apocalipse, João está falando à igreja. Não estava falando para pessoas que não é da igreja. Pessoas que ainda não conhecem, para aqueles que não têm, né, o coração, que é um campo missionário, não tem um coração missionário. Quando o apóstolo João está falando, eis que eu estou à porta, Jesus está falando através do apóstolo, eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir. Sabe para quem que estava falando? Para a igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus está batendo. E está batendo. E está insistindo com você. E está insistindo comigo. Mas não tem resposta. Nós não abrimos a porta. Nós fingimos que não escutamos. Se alguém nunca fez isso, atire a primeira pedra. De alguém que chega na sua casa, por algum motivo você não quer receber, ou às vezes você nem sabe que é a pessoa, mas você quer ficar tranquilo e bateu e você fingiu que não ouviu e não abriu a porta. Muito feio fazer isso, viu, gente? Não faz isso não. Mas alguém algum dia da vida já fez, ou não atendeu o telefone, né? Alguém está do outro lado te chamando e você finge de morto. E quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Ele está ali batendo, falando, filho, deixa eu entrar, deixa eu cear contigo, eu quero ter comunhão com você, eu quero te revelar a história que eu tenho para a sua vida, eu quero te ajudar a vivenciar a história que eu tenho escrito para você. Deixa eu chegar perto, deixa eu ser Senhor. Mas nós não abrimos a porta e Ele fica do lado de fora. Mas em nome de Jesus, esse povo que está aqui nessa noite, que ouve essa palavra, é um povo que vai abrir a porta e o Senhor vai entrar. E vai cear com Ele e Ele comigo, disse o Senhor. Vai ter comunhão com seu Deus, vai fazer missões em nome de Jesus, vai pregar a palavra sim. Vai ser um missionário de Deus, vai ser alguém que vai fazer a diferença, vai ganhar pessoas para Jesus, sim. Querido, não se conforme. Se você está aqui nessa noite e nunca ganhou uma pessoa para Jesus, é uma derrota para a sua vida cristã. A gente está totalmente fora do plano de Deus. É verdade, nós estamos fora. Podemos ser muito prósperos, ter muitos dons espirituais, e é maravilhoso ter dons espirituais, e podemos ter um tanto de coisa, ter sido curado, mas se eu não ganhar uma alma...
BM Brasil, o melhor caminho para os seus pés. Todos os modelos para você andar bem, na cidade ou na estrada. Vá de BM Brasil. Do tradicional ao mais radical, casual, adventure, motors e linha feminina. BM Brasil, o melhor caminho para os seus pés. Nilza Modas, o lugar certo para o seu bom gosto. Para você e toda a sua família, roupas, calçados e acessórios. As melhores grifes à sua disposição. Nilza Modas, sempre um ótimo atendimento para você fazer a sua melhor compra. Venha conferir. Nilza Modas, o lugar certo para o seu bom gosto. Como que eu vou me apresentar diante do meu Deus com as mãos vazias diante do meu Senhor? Eu pergunto para você, você vai se apresentar diante de Deus com um montão de dinheiro na sua mão? Não vai. Você vai se apresentar diante de Deus com um monte de título, faculdade tal, título tal, teologia, não sei mais o quê. É com isso que você vai se apresentar? Não vai. O que eu vou apresentar diante do meu Deus? Os frutos da minha obediência, os frutos da pregação da minha palavra, pessoas que eu levei ao Senhor, pessoas que eu trouxe do senhorio de Satanás e coloquei debaixo do senhorio de Jesus. Nós temos que ganhar almas, nós temos que ser ganhador. Igreja, escuta, é a última hora, Jesus está voltando, nós precisamos ganhar almas. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo. O que acontece com a gente, irmãos? Nós temos medo de ser rejeitado. O que acontece conosco? Nós temos medo de desagradar a galera. Nós temos medo da pessoa ficar com raiva da gente, e vai ficar mesmo, e vai desagradar muitas vezes. Mas uma coisa é certa, se eu fazer a minha parte, se eu cumprir com a minha obrigação, o resto é com Deus. O apóstolo Paulo, que disse essa palavra, sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Eu tenho certeza que ele não tem consciência da dimensão que alcançou o seu ministério. Uma dimensão que alcança até os dias de hoje. Gerações após gerações, tem Paulo como o cara. Por quê? Porque ele tinha um coração missionário. E eu e você precisamos ter um coração missionário. E qual é a nossa missão? Pregar o evangelho. Qual é a nossa missão? Ganhar almas para Jesus. Trazer pessoas para o reino de Deus. Qual é a nossa missão? É levar salvação para aqueles que ainda não conhecem o Deus da nossa salvação, o Salvador da minha, o Salvador da sua vida. E com certeza, queridos, nós vamos sentir alegria de servir ao Senhor. Sabe por que nós não estamos sentindo alegria em servir a Deus? Porque nós não estamos servindo da maneira certa. Sabe por que servir a Deus, para mim, para você, tem sido um peso muitas vezes, e nós estamos na igreja, parece que nós estamos carregando um fardo, porque nós estamos servindo com a motivação errada. Nós estamos servindo para nós. Nós não estamos servindo, nós estamos servindo para que Ele nos sirva, essa é a verdade. Eu quero ser servido. Ó Deus, o Senhor tem que me abençoar, Deus. Eu preciso trocar de carro. Não é que eu não queira fazer isso, mas muitas vezes isso é o meu primeiro, a minha motivação primeira. Deus, o Senhor o Senhor sabe, né, Deus, que eu preciso de um emprego melhor, a minha motivação está errada. Eu sirvo a Deus, eu me coloco à disposição de Deus. Senhor, faça em mim, cumpra em mim a tua vontade. As outras coisas vão vir sobre a minha vida. Mas é que muitas vezes nós não estamos nessa categoria, mas Deus quer nos levar até lá. Que nesse lugar Deus encontre nessa noite todos os corações missionários aqui. E que esses corações missionários sejam levados ao campo missionário. Não é o campo missionário de você, quando a gente fala que dá a impressão que vai para outra nação, que se for, e se for? E se for isso? Amém. Mas pode ser o campo missionário da sua casa, da sua família.
Pode ser o campo missionário das suas amizades, pode ser o campo missionário dos seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade, seus amigos de escola. Pode ser esse campo missionário. Mas seja o que for, há um campo missionário te esperando. E nessa noite, Deus quer que pessoas se levantem e digam: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu vou. Pode fazer, pode me enviar. Eu vou. Não sei se eu volto, mas eu vou. Eu acho muito, muito bonito quando a minha amiga Cleides veio uma época despedir de nós, que ela estava indo para um desses países fechados, ela esteve aqui em Franca, e ela disse assim: Lu, eu vou te abraçar, porque eu não sei se um dia eu vou voltar a te abraçar de novo. E faz muitos anos que eu não vejo ela, ela está lá no Afeganistão. Ela falou assim: porque eu não sei mais o que vai ser da minha vida, mas uma coisa eu sei, eu estou na vontade de Deus. Queridos, eu não sei, quando eu entrar no campo missionário, se vou perder a amizade daquela pessoa. Eu não sei se aquela pessoa vai ficar com ódio de mim, vai me agredir verbalmente, até fisicamente. Aqui no Brasil não existe isso, mas em outras nações existe. Eu não sei se eu vou perder alguma coisa minha fazendo algo para alguém. Mas uma coisa eu sei. Eu vou estar tocando o coração de Deus. E eu sei que a graça de Deus vai ser atraída sobre a minha vida. E eu sei que se eu for fiel, muitas vezes num pouco, que é essas coisas que muitas pessoas nem veem que eu estou fazendo, que eu estou pregando, que eu estou falando para outras pessoas. No muito que muitas vezes eu desejo, Deus vai me colocar. Mas primeiro eu tenho que ser fiel no pouco. Primeiro eu tenho que entender que tudo visa de Deus é almas. Sabe, queridos, não tem nem interesse de Deus ser a pastora Luísa da comunidade Sol da Justiça. Para Deus isso aí não é nada. Você pode, se eu deixar a vaidade entrar no meu coração, eu posso ir para o inferno por causa disso. Pastora com título lá dentro do inferno queimando. Você está entendendo? Agora, se Deus achou em mim um coração que deseja ganhar almas, que deseja tocar a eternidade na vida das pessoas, isso sim é o que Deus quer. Sabe? É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. E que a gente possa se alinhar. Se arrepender diante de Deus, falar: Deus, eu tenho desejado tantas coisas que não é o que o Senhor deseja para mim. Tenho desejado tantas coisas que não tem me edificado, tem me atrapalhado. Mas eu quero o desejo do que é o teu desejo. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero ter o que o Senhor tem. E você vai ver o que Deus vai fazer pela sua vida a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.